nós iremos falar sobre a organização social do Egito. A organização social do Egito está organizada na forma de uma pirâmide, em que mais acima da pirâmide estão as pessoas mais importantes e mais abaixo as pessoas menos importantes. No topo da pirâmide, é lógico, concentra-se um faraó ou rei. O faraó era considerado descendente dos deuses e onipotente. Abaixo do faraó, separado por uma linha, encontra-se os sacerdotes e os guerreiros. Os sacerdotes, eles tinham muita influência religiosa e científica, eram muito inteligentes e eram funcionários do faraó. E os guerreiros, eles tinham um poder considerável, eles eram soldados e eram muito úteis na guerra. Os escribas, agricultores e artistas se encontram logo abaixo dessa classe social. Os escribas nada mais eram que inspetores e administradores. Eles administravam o censo populacional, o censo dos impostos, entre outras coisas. Os agricultores ou camponeses cultivavam as terras de faraó e os artistas fabricavam objetos necessários à vida, como roupas e artigos de decoração. Logo abaixo existe a classe social mais miserável, que são os escravos. Eram servidores da sociedade, não tinham direitos e não eram considerados cidadãos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a religião e a mumificação dos mortos. Os egípcios adotavam numerosos deuses, que, às vezes, eram representados por figuras de animais, figuras híbridas e figuras humanas. Figuras de animais normais, como leão, entre outras coisas, híbridas e humanas. Os deuses principais eram Osíris, Ísis e Horus. Bom, intimamente relacionado com o culto dos deuses, encontrava-se também o culto dos mortos. Os egípcios acreditavam na existência da alma, mas pensavam que esta só poderia viver no mundo além do túmulo ou mundo, ou seja, um mundo pós a morte, no caso do corpo não desaparecer, ou seja, não ser consumido pela terra. Basicamente, a explicação, os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte, mas as pessoas só poderiam viver após a morte se o corpo dela não desaparecesse no mundo real. Então, por causa disso, por causa desse desejo de evitar o desaparecimento, levou os egípcios ao embalsarem os mortos. Os corpos embalsamados ou múmias eram depositados como medidas de precaução em robustos monumentos, a fim de poderem manter-se incorruptos por toda a eternidade. Eles embalsavam os mortos. Eu acho que no nosso blog você vai encontrar direitinho como é que os egípcios eles embalsavam os mortos. E eles conservavam em túmulos. Bom, este fato deu lugar ao aparecimento da mais portentosa arte funerária de todos os tempos, que foi a mumificação dos mortos. Sobre a arte, temos que os egípcios levantaram muitos templos, cujas ruínas desses templos ainda causam admiração. Desses monumentos merecem destaque especial os templos e os túmulos, que são as pirâmides. Os templos egípcios eram considerados habitações dos deuses. Os túmulos, destinados a guardarem os cadáveres para a eternidade, após longa evolução, vieram revestir três formas arquitetônicas. Primeiro surgiram as mastabas, depois as famosas pirâmides e por último os hipogeus. Da mastaba, os egípcios evoluíram para a construção de pirâmides em degraus. Esse conjunto imponente domina nas grandes pirâmides de Gizé, construídas para albergarem as múmias do rei Quéops, Quefren e Miquerinos. A partir do período tebano, ou seja, quando o príncipe de Tebas unificou, reconquistou o Egito, os túmulos foram transportados para uma montanha, através da qual se cavaram galerias e salas que formaram os hipogeus, que ficavam nas montanhas. Os egípcios não foram apenas arquitetos famosos,
também foram escultores e pintores, e nesse campo legaram-se curiosas manifestações artísticas, sobretudo quando retratam personagens, desenham cenas populares ou compõem aspectos da vida agrícola, industrial e pastoril. Aqui, temos as famosas pirâmides de Gizé. Eles construíam esses maravilhosos túmulos para Faraó e todas essas esculturas de arte. E eles também, dentro dos túmulos, eles desenhavam desenhos egípcios. Agora nós vamos falar sobre a escrita no Egito. A primeira forma de escrita no Egito foi o hieroglifo, que é esse aqui que está atrás do texto. Os sinais dessa escrita representavam ideias e sons. Por exemplo, o desenho de uma coruja, além de representar o objeto coruja, o animal coruja, representava o som M. Então, era uma escrita muito complicada, Por isso, apenas os escribas tinham o hábito de usá-la. A escrita hierática era a mesma coisa da escrita hieroglífica, mas de uma forma simplificada, escrita em tiras de papiro. Logo após, depois de muita evolução, surgiu a escrita demótica, ou a escrita popular. Ela apareceu por volta de 700 a.C. e era uma escrita bem mais simples que essas duas aqui. Saber ler e escrever no Egito era indispensável para aquele que quisesse seguir uma carreira de funcionário do faraó, como sacerdote ou general do exército. Finalmente chegamos ao fim dessa aula, Depois de uma aula longa, aprendemos um pouco mais sobre o Egito. E valeu muito mais a pena do que passar horas lendo um livro. Bom, obrigado pela compreensão. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também dar uma passadinha no nosso blog. Na próxima aula veremos uma aula semelhante a essa, só que falando sobre a Mesopotâmia. Obrigado novamente pela compreensão e até a próxima.